Vamos orar, fecha os teus olhos. Enquanto você vai entrando, se aproximando da casa do Senhor, vamos orar, vamos ter um tempinho de oração nesse momento. Aleluia. Aleluia, Senhor. Louvamos o teu nome. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A
Tua presença é uma presença de delícia. A Tua presença é uma presença de alegria ao coração. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por Tua graça. Muito obrigado por Tua vida. Muito obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho. Obrigado, Jesus. Obrigado porque podemos Te bendizer. Obrigado por esse momento de adoração ao Senhor. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado, Jesus. Encha-nos da Tua presença. Encha-nos da Tua glória. Encha-nos da Tua graça. Torna este lugar cheio e repleto da vida, do poder e do amor do Teu Espírito Santo. Ó Senhor, venha abençoar o Teu povo. Venha receber os nossos louvores. Venha receber as nossas gratidões a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Adoramos ao Teu nome, bendizemos a Ti, confessamos os nossos pecados e pedimos, Senhor, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa guardar o nosso coração. Amém? Feliz Dia dos Pais a todos os pais. Cadê os papais? Aí com suas mãos. Amém. Amém. Que bênção. Que Deus abençoe. Eu fiquei pensando no Dia do Pai, Dia dos Pais. E não teve como não pensar em Deus como o nosso Pai. Foi quando me veio ao coração a oração dominical, a oração diária, a oração do Pai Nosso. Quando Deus quis nos ensinar a chamá-lo de Pai. Muitos e muitos nomes são os nomes do nosso Deus. Mas o nome pela qual Deus nos ensinou a chamá-lo foi de Abba, ou Pater, Pai, Paizinho querido. Para todos aqueles que não tiveram um referencial de vida, da figura masculina, Deus nos ensina a olhar para Ele e dizer, me chamem de Pai. Porque eu sou o Pai que você sempre quis ter. Eu sou o teu Pai. Um Pai presente. Um Pai amoroso. Eu não sou um Pai carrasco, um Pai punitivo. Mas eu sou um Pai protetor. Se você não sabe como ser pai, olhe para Ele. Olhe para Jesus. E se inspire em sua paternidade para conosco. O desafio para mim, para você, pai, é olharmos para Ele, para sermos como Ele é. Um pai que inspira confiança. Um pai que inspira fé na vida dos seus filhos. Um pai que inspira amor, cuidado, zelo. Que Deus tenha graça, compaixão e misericórdia de nós, pais. Amém. Somos as pessoas, somos os homens a quem Deus quer usar para ensinar os valores eternos do reino, os valores eternos de Deus Pai, a vida dos nossos filhos. O que as minhas filhas, os nossos filhos esperam em mim, é que nós possamos trazer traços marcantes da figura paterna divina. Amém. Que Deus te abençoe, papai e mamãe. Que Deus nos abençoe. Abençoe nosso lar, abençoe a nossa igreja como família, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, dando início ao nosso culto. Pai, obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta manhã.
recebe os nossos louvores, a nossa adoração. Nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel de geração em geração. E eu quero pedir a tua bênção e a tua paz sobre as nossas vidas nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Cumprimente seu irmão que está ao seu lado. Sai do seu lugar, pergunte seu nome, dê um abraço. E juntos, com alegria, vamos louvar e bendizer ao nosso Deus. Está conosco hoje o Ministério Shabak. Eles estarão ministrando louvor, adorando ao nosso Deus. Sejam muito bem-vindos, viu, queridos? Que Deus os abençoe poderosamente. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. O irmão Rodrigo, que trabalha com essa banda, os trouxe nessa manhã. E para nós, tê-lo conosco, louvando, adorando ao nosso Deus, é uma bênção. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Paz do Senhor, igreja. Como é bom estar logo de manhã adorando o Senhor, amém? Nós iremos ministrar um louvor, que os irmãos cooperem conosco com as palmas, amém? Que o Senhor nunca venha apagar a chama do Espírito Santo sobre a sua vida. Acende o fogo, ó, vem me corrigir com teu amor. Acende o fogo outra vez. Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Se esfriar, acende o fogo em mim, nem a visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Meu ser, meu coração, você conhece, acende o fogo, ó, vem me corrigir com teu amor. Acende o fogo em mim. Refinado, refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei. Acende o fogo em mim, oh, yeah, yeah. Acende o fogo em mim, oh, yeah, yeah. Refinado, refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou. Acende o fogo em mim, oh, yeah, yeah. Acende o fogo em mim, oh, yeah, yeah. Acende o fogo em mim.
posso clamar. Pela fé posso enxergar. Pela fé posso tocar. Declare pela fé, pela fé. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Estava tão empolgado louvando que até esqueci de ligar o microfone. Irmãos, enquanto nós adorarmos ao Senhor com essa próxima canção, nós estaremos devolvendo a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu quero convidar você, com alegria, com generosidade e com espontaneidade, ofertar ao Senhor nesta manhã. São 3 marcas daqueles que fazem parte do reino: alegria, espontaneidade e generosidade. É dessa forma que nós ofertamos ao Senhor. E eu quero chamar também as crianças que possam vir aqui à frente. Nós vamos orar com elas, abençoando os nossos pequeninos. Nós já consagramos os nossos filhos e os nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor. Todos os pequeninos, por favor, venham aqui à frente. Você, papai, mamãe, que ainda não conhece o nosso ministério infantil, eu quero convidá-lo a descer com os seus filhos para conhecer o nosso ministério. Vamos orar. Estenda suas mãos, abençoando os nossos pequeninos. Pai, nós louvamos o Teu nome. Bendito seja o Senhor
porque o Senhor tem nos dado essas bênçãos em nossas mãos. Os nossos filhos são filhos da aliança, filhos da promessa. E nós os abençoamos nesta hora. E pedimos o teu mover e o teu querer sobre a vida deles. Eu oro por aquelas crianças que ainda estão no ventre, sendo geradas pelo Senhor e para o Senhor. Eu oro e abençoo a vida de cada um de nossas crianças, Senhor. Recebe também nesse momento os nossos dízimos, as nossas ofertas, os nossos louvores e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos devolver ao Senhor os nossos dízimos e as crianças estarão indo agora para o culto infantil. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado. Sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja o louvor, seja a honra, seja seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos.
ao Cordeiro. Seja o louvor ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, pertence a ti, seja a glória, seja o domínio, Senhor, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Mais uma vez, com todo o teu coração, declare isso, amado. Poderoso Deus. Sinta o teu espírito nesse momento. Minha alma anseia. Aleluia. Meu amado, hoje é o dia do... Como todo mundo sabe, hoje é dia dos pais. Deus, neste momento, está colocando no meu coração que talvez tenha pessoas neste lugar que nunca pôde ter um pai presente em tua vida. Meu amado, eu perdi meu pai quando eu era muito criança. Mas a partir desse momento, eu ganhei um pai que acima de todos os pais, o nome dele é Jesus. Eu não sei que trauma você pode ter, meu amado, de não ter conhecido o teu pai, ou seu pai pode ter feito alguma coisa para você que você se entristeceu com ele. Nesse momento o Senhor, Ele está gerando arrependimento, perdão. Começa a perdoar seu pai. Eu não sei o que Ele fez para você, meu amado, pois o nosso Deus, Ele é Pai. Começa a sentir o abraço do Pai, do Espírito Santo neste momento, meu amado. Comece a clamar o Todo-Poderoso na tua vida, neste lugar. Minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus. Sinto o abraço do Espírito Santo neste momento, como um abraço de um pai. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Obrigado, Senhor, porque a única finalidade de adorarmos o Teu nome é atrairmos a Tua presença.
E da mesma forma que um bebê balbuciando as primeiras palavras, papa, papai, paizinho, nós balbuciamos as nossas palavras, Abba, a fim de atrairmos a tua presença a este lugar. Desejamos a tua presença, Senhor. Desejamos a tua presença, desejamos o teu óleo, desejamos o teu bálsamo. Sem ti nós nada podemos fazer. Somos filhos deficientes, necessitados da tua presença. Nós nos convertemos e nos arrependemos dos nossos maus caminhos. Nós voltamos à tua presença nesta manhã para pedirmos perdão pelos nossos pecados, para nos humilharmos diante da tua face e dizermos: Senhor, queremos voltar à casa do Pai, queremos voltar à mesa do Pai, queremos voltar à presença do Pai, porque em tua presença há delícias perpétuas, em tua presença há fartura de pão, em tua presença há alimento para a nossa alma e cura para as nossas enfermidades, Senhor. Pai é aquele que decide, Pai é aquele que governa, Pai é aquele que tem a última palavra. Seja o nosso Pai, Senhor. Decida por nós. Tenha a última palavra sobre nós. Tenha o governo sobre nós. Somos teus filhos. Somos teus filhos. Recebe os louvores e adoração da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Queria pedir apenas àqueles que nos visitam hoje, pela primeira vez, permanecessem em pé. Amém, sejam muito bem-vindos. Temos um casal aqui à minha esquerda, que Deus os abençoe. Os diáconos estão entregando uma lembrança para vocês. Mais alguém nos visita hoje pela primeira ou segunda vez, queridos? Amém, Deus a abençoe, seja muito bem-vinda. Há um jovem também ali, que Deus o abençoe. Erga a mão, Evandro, já que estão com vergonha, só para receberem uma lembrança em nome da igreja. Caso vocês queiram receber uma visita pastoral, ou receber uma oração, fazer um dos cursos que a igreja oferece, eu quero pedir que você coloque o seu nome nesse cartão que você está recebendo e entregue para os diáconos à porta no final do culto. Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Quero chamar a missionária Claudinha, estará apresentando a nossa equipe de jovens missionários da Jocum. Sejam muito bem-vindos no nosso culto. Bom dia, igreja. Parabéns para os pais. Parabéns pelo seu dia. Nós estamos com uma equipe visitando a gente, passou a semana com a gente, chegaram, segunda-feira, e eles fizeram a semana toda um trabalho lá no Colégio Água Viva. Então, eles entraram sala por sala, eles contaram historinha para as crianças, tudo em inglês, e com tradução, deram atividades para as crianças, brincaram, tivemos um tempo de louvor. E foi uma semana muito especial para nós, como colégio, porque houve ali uma interação. A proposta nossa era essa, de ter essa interação, esse compartilhar, trocar experiências, né? Então, eu gostaria de convidar a equipe toda. Cadê a Tássia? Está aqui? Tássia, eu não vi você. Vem cá. A equipe vai aqui, eles vão se apresentar. E ali passamos a semana toda num colégio. Durante a semana, pode subir. Durante a semana eles estiveram também participando nos nossos cultos. Terça-feira, tarde da esperança, eles vieram, fizeram louvor, deram a palavra. Quinta-feira também, no culto, eles tiveram a participação. Ontem também, no trabalho dos jovens, também eles dirigiram o culto. E hoje pela manhã, no culto à noite também eles vão estar se apresentando. Mas hoje no culto, teremos o culto em inglês, 5 horas da tarde, como já foi dito. E o culto vai ser totalmente em inglês, não tem tradução. Então traga o seu tradutor particular. Põe sentadinho no seu lado aí, ó, e vem. Mas mesmo que você não tenha o tradutor, venha.
né? Para prestigiar, mesmo que você não entenda, você está sabendo que é coisa boa. Que estão falando de Deus, né? E que está abençoando vidas. Mas aí se você tem algum amigo, você pode convidar, né? Que queira desenvolver o seu inglês, né? Eu acho que vai ser o maior teste. Os alunos do colégio dizem que vem. Porque eles dizem que é um teste para saber se estão entendendo mesmo inglês ou não. Então, esse é o teste. E aí eu vou passar aqui. A Tássia é a líder da equipe. Ela é brasileira, né? Ela é missionária da Jocum, da base ali da qual eu faço parte. E ela estava lá na Inglaterra, aonde a Letícia e a Vanessa foram. Quem estava aqui domingo passado? Isso. Então, o lugar onde elas foram é onde essa equipe veio. Estou trocando ideia já. Então a Tássia veio acompanhando essa equipe. É verdade. E apresentar também que ela é noiva do Gustavo Goto, porque tem bastante Gustavo aqui. É o Gustavo Gustavo Goto. E então ela veio acompanhando, né? E depois aqui ela já fica, aí ela não volta mais para a Inglaterra e ela continua aqui na base da Jocum. Eles são da equipe da Jocum ali, são alunos. A Tássia vai explicar melhor, mas eles são envolvidos ali da Jocum, tá? Antes de eu passar para a Tássia, ela deixou um celular na igreja aqui ontem. Se alguém achou um celular, acho que é vermelho, capinha vermelha, escrito Lego. Então, aí já sabe que é dela. Que ela esqueceu ontem à noite. Está em algum lugar aí pela igreja. Hello, my name is Rachel. Oi, meu nome é Rachel. I'm staffing this school with Tassia and Colin. Eu estou trabalhando na escola com a Tássia e o Colin. At YWAM, we have a school called Discipleship Training School. Na Jocum, a gente tem uma escola chamada ETED, Escola de Treinamento e Discipulado. And it is exactly what it says. It's to train missionaries to be disciples. E é exatamente o que diz o nome, né? Treinamento de missionários para serem discípulos. It's about 5.5 months long. E é em torno de 5 meses e meio. And the first 3 months are the lecture phase. E a primeira parte é a parte teórica. And we study the Bible and about God and topics like the Holy Spirit and identity. E a gente estuda sobre a Bíblia, sobre Deus, o Espírito Santo, são vários temas diferentes. And then the second half is our outreach phase. E a segunda parte é a parte prática da escola. And our motto at YWAM is to know God and make Him known. E o slogan da Jocum é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. And so the first part, we get to know God and understand Him. Então, a primeira parte é conhecer a Deus e entender um pouco mais. And the second half, we make Him known. E a segunda parte, a gente faz Deus conhecido. So we really value culture at YWAM. A gente valoriza muito as culturas dentro de Jocum. So we have a lot of different nationalities that come and work and do these schools. It's international. Porque é internacional e a gente tem várias nacionalidades diferentes trabalhando dentro de Jocum. So the second part, we tried to go to a different country than where we are studying. Então, na segunda parte, na parte prática, a gente tenta ir para uma outra cultura, so that diferente da de onde a gente estava antes. So that we can experience a new culture and broaden our worldview. Então, a gente tem que ter uma experiência diferente numa cultura e isso abre a nossa visão também. So this school was focused on the World Cup. Essa escola foi focada na Copa do Mundo. And now that the World Cup is over, we are really focusing on the culture and building relationships and E agora Brazil. que a Copa acabou, a gente está realmente entrando na cultura e construindo relacionamento com as pessoas. So we've been to a few different cities around Brazil. Então a gente esteve em diferentes cidades do Brasil já. We went to the Gateway Conference that some of you were at. A gente foi na conferência Gateway, que alguns dos adolescentes estavam lá, adultos também. Yeah.
And we're, partnering with churches, and here we're working in the schools. Então a gente tem trabalhado com igrejas, aqui a gente trabalhou na escola, We're doing a lot of community development and relationship building, and it's trabalhando great. com comunidade e construindo relacionamento. And we're just halfway through, so we still have just less than a month to go. Então a gente já está na metade e tem um mês ainda para continuar. So we will introduce ourselves Então a and gente where vai we're se from. apresentar agora e de onde a gente é. Em português, que eu ensinei para eles, gente, como falar. Então, meu nome é Tássia e eu sou do Brasil. Meu nome é Raquel, eu sou dos Estados Unidos. Meu nome é Emmett, eu sou da Nova Zelândia. Meu nome é César, eu sou da Colômbia. Meu nome é Colin, eu sou dos Estados Unidos, eu sou Bobo. Oi, meu nome é Katrina, eu sou do Canadá. Meu nome é Anouk, eu sou da Holanda. Meu nome é Nathalie, eu sou da Alemanha. Meu nome é Yasmin, eu sou da Alemanha. Meu nome é Karen, eu sou dos Estados Unidos. Meu nome é Michael, eu sou da Austrália. Eles vão participar do culto com uma música aqui, né, do louvor, mas às 5 horas no culto, eles vão estar trazendo a palavra, o louvor, é tudo. E também um teatro, eles têm um teatro, então eles vão apresentar tudo no culto, que é por conta mais deles mesmo. Então, por isso que eu falei, você não entende nada, mas o teatro acho que você vai entender. Então, agora eles vão estar... Não tem fala no teatro. Não tem fala, então vocês vão entender. Agora eles vão estar cantando, tá? Para nós. Você viu o microfone? Não, é só os dois. Tá com o microfone ali? Deixa eu pegar essa pastora. Irmãos, então enquanto ela está ali, só dar mais um aviso. Eles vão embora terça-feira à noite. Amanhã é o dia de folga deles. E terça-feira eles vão voltar no colégio, vão fazer uma despedida. O colégio está lá preparando alguma coisinha para eles. Mas dá tempo do irmão abençoar a equipe, tá? Tá bom? Então, se o irmão desejar trazer uma tortinha, uma rosquinha, salgadinho, eles gostaram bastante de salgadinho. Apesar que eu acho que eles comem pouco. Mas, até terça-feira, eu estou precisando que a equipe seja abençoada aí, tá? Então, você pode me procurar aí na porta, tá bom? Sejam bem-vindos.
Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Eles já estão falando português, irmãos. Aprenderam rapidinho nesse primeiro mês. Quer chamar o pastor Jean, estará ministrando ao nosso coração a palavra toda especial nesse dia dos pais. Estenda suas mãos, vamos orar. Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela vida do teu filho. Usa-o poderosamente nesta manhã, para a glória, honra e poder do teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Amém? Os nossos irmãos são muito bem-vindos, né? Apesar das lembranças. As lembranças a gente deixa para lá. Parece que o prático tem a ver com a Copa do Mundo, né? Depois vão se apresentar, Colômbia, até que... Depois Alemanha, Holanda. Falei, não. A Tássia não... Depois a Tássia explica para eles. Mas vocês são muito bem-vindos. Irmãos, antes da gente compartilhar a palavra de Deus, eu gostaria apenas de dizer aos irmãos que hoje nós retomamos a Academia Bíblica e, graças a Deus, com um bom número de inscritos, e eu gostaria de desafiar aqueles que não se inscreveram, que ainda dá tempo. Essa foi a nossa primeira aula, então nós temos aí o semestre inteiro, você pode participar ainda da Academia Bíblica. E graças a Deus por todos aqueles que estão envolvidos, pelos professores, por todos aqueles que estão engajados nesse processo da educação cristã na vida da igreja. Outra coisa importante, irmãos, outra informação importante, você tem no seu boletim, mas eu gostaria de enfatizá-lo, que é o projeto Impacto. Um projeto Impacto é um projeto que nós estamos fazendo como células. A igreja está promovendo, principalmente o Ministério de Igreja em Células, está promovendo esse projeto, que foi lançado esta semana nas células. Você precisa estar numa célula para saber mais sobre o andamento desse projeto, mas gostaria de passar em linhas gerais o que é este projeto. É um projeto evangelístico que vai durar um mês, do dia 6, que foi o lançamento nas células que funcionam às quartas-feiras, desse mês de agosto, até o dia 7 de setembro. Nesse período, nós teremos algumas ações evangelísticas nas células e na igreja. E uma das ações evangelísticas é a oração por aqueles que nós queremos alcançar. E esta semana, a partir de amanhã, dia 11, até o dia 17, das 7h30 da manhã às 8h30, aqui no templo, nós estaremos reunidos para buscar a presença de Deus e orarmos por pessoas a quem desejamos alcançar. Um familiar, um colega de trabalho, um amigo, um vizinho, pessoas que nós queremos levar a Cristo e sabemos que não podemos fazê-lo senão de outra forma, senão principalmente através também da oração. Então, venha, esteja conosco nesse período de oração que começa amanhã, dia 11, e se estende até domingo próximo, das 7h30 às 8h30 da manhã. Todos estão convidados a conhecerem mais sobre esse projeto, indo a uma célula, sabendo quais são as ações evangelísticas que esse projeto tem realizado e deseja realizar ao longo desse mês. Abra a sua Bíblia, por favor, meu irmão, em 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 14 até o final do capítulo, versículo 21. 1 Coríntios, capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 21.
Queria que você atentamente pudesse, ainda que assentado, mas com reverência, acompanhar a leitura desse texto que diz assim. 1 Coríntios 4, 14. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Um detalhe apenas aqui, irmãos. O versículo 15, quando diz, embora possam ter 10.000 tutores, a palavra tutor é a palavra pedagogo. A palavra grega é paidagogos, que podia ser traduzida por preceptor ou por tutor, que não necessariamente era um professor, mas geralmente era um escravo designado pela família para acompanhar essa criança aos seus ensinos, à escola. Era alguém que poderia até desenvolver uma certa afetuosidade pela criança, mas não era seu pai. Por isso o apóstolo Paulo usa essa expressão. Vocês podem ter até 10.000 tutores, tios, tias, mas pais não são muitos. Vocês não têm muitos pais. Eu, quem os gerei em Cristo, diz Paulo. Versículo 16. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por esta razão, estou-lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, nesta manhã pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por termos essa oportunidade de refletirmos nas Escrituras. Eu peço que o Senhor nos encha de sabedoria, de discernimento, de orientação, que o Teu Espírito aconselhe o nosso coração nesta manhã, Senhor. Quero Te agradecer pela vida de cada um dos pais que aqui estão, Senhor, por este ministério, Senhor, tão difícil, mas tão prazeroso. Difícil, Senhor, mas que traz recompensas. Eu quero Te louvar, ó Deus, porque demanda de nós coragem, trabalho, mas também, Senhor, junto com os desafios, o Senhor nos dá forças e condições de cumpri-lo. Por isso eu Te agradeço, Pai, e peço a Tua bênção sobre a vida de cada pai nesta manhã que está presente aqui. Eu Te louvo por esse texto que nos ensina, Senhor, tanto a respeito da paternidade espiritual, da paternidade na família. Eu peço que o Senhor instrua o nosso coração nesta manhã, nos dando sabedoria, discernimento, clareza, Senhor, e humildade diante da Tua palavra, de reconhecermos que não somos suficientes para ela. Precisamos da Tua ajuda, do auxílio do Teu Santo Espírito. Precisamos que o Teu Espírito ilumine a palavra, ilumine o nosso coração, os nossos olhos, para que nós compreendamos. Em nome de Jesus. Amém. Pais responsáveis por filhos em crise. Pais responsáveis por filhos em crise. Eu queria compartilhar, usando esse tema como uma orientação para nós ao longo dessa mensagem. Não mais do que 10 dias, há 10 dias nós tivemos e fomos surpreendidos por um noticiário na TV que chocou a muitos de nós. Uma criança que estava passeando com o pai e com um irmão menor, uma criança de 11 anos, num zoológico em Cascavel, no Paraná, quando essa criança, depois de já ter brincado, se é que a gente pode chamar aquilo de brincadeira,
com um leão, ultrapassou os limites de segurança, também brincou com um tigre, e nessa brincadeira ele foi atacado depois de colocar o braço para dentro da jaula, para dentro do espaço que era do tigre, e posteriormente teve o braço amputado por conta desse ataque do tigre. E todos nós, rapidamente, fazemos nossas considerações a respeito disso. Eu não quero aqui emitir juízo sobre essa pessoa, sobre esse pai, mas isso nos parece, assim, em linhas gerais, sem que a gente tenha tempo para refletir com mais profundidade a respeito desse fato, uma metáfora, uma ilustração da irresponsabilidade paterna e também da inconsequência dos filhos. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos algumas metáforas interessantes a respeito disso. Por exemplo, em Lucas capítulo 15, Jesus fala de uma situação em que um pai teve de lidar com a crise dos seus filhos. Lucas 15 nos conta a história do filho pródigo, ou dos dois filhos, ou a parábola do pai compassivo. Nós poderíamos dar uma série de títulos a essa parábola, de Lucas 15, capítulo 11 a 32. John MacArthur diz que essa não é apenas a parábola mais conhecida que Jesus contou, mas a parábola mais importante que Jesus contou, por causa da profundidade dos ensinos que nós encontramos nessa parábola de Lucas capítulo 15. Ali, Jesus demonstra nessa parábola, nessa ilustração, como um pai lidou com as crises dos seus filhos. Um filho que, sendo filho, queria ser apenas um trabalhador, e o outro que, sendo filho, se sentia um trabalhador e desejava ser filho. E nessas crises, o pai, a ambos, busca acolhimento e conciliação. Filho que se perde, vai para o mundo e volta, em Lucas capítulo 15, volta e é abraçado pelo pai. Ele ainda de longe, retornando para a casa do pai, é avistado, o pai corre até ele. A Bíblia diz que o pai corre até ele, e isso era inimaginável naquele contexto judaico. Um pai que havia sido ofendido, tomar a iniciativa de correr até o filho. A Bíblia diz que o pai corre até ele, o abraça, o beija, coloca no filho uma roupa nova, um anel no dedo, sandálias nos pés, mata um novilho, faz um churrasco, dá uma festa, por causa da chegada de um filho que estava perdido. O filho mais velho, quando vê aquela cena, se irrita, pergunta a um dos trabalhadores o que está acontecendo. O trabalhador responde dizendo: o teu pai que recobrou o seu filho em saúde, são, voltou bem, e ele está dando uma festa. O menino mais velho fica profundamente irritado com aquela situação, e a Bíblia diz que o pai, saindo, tenta conciliá-lo, tenta fazê-lo entrar. Filhos em crise e um pai amoroso, compassivo, tentando responder à altura às crises dos filhos. Essa talvez seja a metáfora de um pai responsável lidando com as crises dos seus filhos. Quando eu leio esse texto, irmãos, eu vejo a igreja de Corinto sendo tratada por Paulo como uma igreja amada e uma igreja filha. Ele mesmo vai dizer que esses, versículo 14, são meus filhos amados. Mas a igreja de Corinto é uma igreja em profunda crise. Talvez a igreja que mais tenha experimentado crise no Novo Testamento. É uma igreja que tem uma série de problemas. O apóstolo Paulo ouve dizer, sabe, tem informações, se interessa a respeito dessas informações de uma igreja que está vivenciando um período difícil demais, crítico demais. Há divisões dentro da igreja. Essas divisões fazem com que criem-se partidos, grupos rivais. Diz que essa igreja era uma igreja que estava experimentando um tempo também de uma certa frouxidão moral, a imoralidade nas fileiras dessa igreja. Por exemplo, há um rapaz que possuiu a madrasta. E Paulo, ao tratar desse caso, ele diz: eu não ouvi de moralidade tal, nem no meio dos pagãos.
mas está acontecendo aí entre vocês. Há demandas judiciais, irmãos contra irmãos. Provavelmente alguém não pagou a dívida e o outro se sentindo defraudado, leva isso para a justiça comum, para que isso fosse resolvido. E Paulo diz, se vocês não conseguem resolver as demandas internas de vocês, o que os de fora vão pensar a respeito? Problemas de natureza familiar, Paulo tem que tratar sobre as questões relacionadas ao casamento, ao matrimônio. Problemas relacionados à doutrina. A igreja não sabe lidar direito, por exemplo, com a ceia do Senhor, que é uma liturgia nova no seio daquela igreja, mas eles ainda não sabem lidar com aquilo de maneira correta. Problemas em relação aos dons espirituais, eles não sabem como lidar com os dons espirituais que estão sendo distribuídos no meio deles. Problemas concernentes à ressurreição, eles até creem que Jesus ressuscitou, mas eles não creem que nós temos em Jesus a primícia dos que dormem. Eles não criam, alguns deles, que eles ressurgiriam, como Cristo ressurgiu. E Paulo precisa lidar com todas essas questões. Todas essas questões. Uma igreja que está vivendo em crise e que é olhada por Paulo como uma filha. Cada um daqueles são olhados por Paulo como filhos amados. Filhos amados. E aí, nesse pequeno texto, Paulo se demonstra como um pai responsável no meio dessas crises. Porque responsabilidade, sobretudo, irmãos, é chamar para si o dever de dar respostas nos momentos críticos. E é isso que se demanda de qualquer tipo de liderança. E a paternidade é uma liderança familiar. A paternidade é uma liderança familiar. E o que se demanda dessa liderança familiar chamada paternidade é chamar para si, nos momentos de crise, o dever de dar respostas. E respostas próprias para o momento. E Paulo diz, sabendo de todas as informações, lá no capítulo 1, no versículo 11, ele vai dizer, eu fiquei sabendo, através da casa de Cloé, que o que existe no meio de vocês é uma série de problemas, inclusive partidos. Ele tinha informações. E as informações nos responsabilizam, não é verdade? Todas as vezes que nós temos uma informação a respeito de qualquer coisa, nós nos tornamos responsáveis a respeito daquilo, irmãos. O problema é que na maioria das vezes nós sabemos e tapamos os ouvidos, fechamos os olhos. Nós queremos ser como aquele macaquinho que fechou os ouvidos, tapou os olhos, a boca, não sei de nada, não vi nada, não escutei nada, não me pronuncio a respeito de nada. Isso é irresponsabilidade. Paulo não. Ele tem uma informação. E eu não penso que esses irmãos eram fofoqueiros. Eu penso que Paulo queria de fato saber o que estava acontecendo numa igreja a quem ele amava. E esses irmãos têm essas informações. As informações chegam até Paulo. E ele diz, eu sou responsável por dar respostas às exigências desse momento. E é isso que Paulo faz. Ele se interessa. Ele tem informações. A distância não faz Paulo omisso. Veja o versículo 19 que nós lemos, o texto que lemos. Ele diz o seguinte, no versículo 19. Eu irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando, mas que poder eles têm. Eu leio os versículos 18 a 21. Sinceramente, quando eu li esse texto, pensando em refletir com os irmãos hoje, pela manhã, eu terminei com aquele sentimento assim de, uau, é Paulo que está falando. Eu fico olhando para Paulo, tipo assim, não que eu idolatre Paulo, mas eu fico olhando para Paulo e dizendo, que extraordinário. Não é qualquer homem. Não é qualquer um. Ele simplesmente diz, existem entre vocês pessoas arrogantes. Mas eu quero ver, quando eu estiver no meio de vocês, se essa arrogância se demonstrará. E como que vocês querem que eu vá até vocês? Com vara ou com amor e mansidão? É alguém que assume a responsabilidade, é um pai responsável que, face às crises dos filhos, precisa tomar medidas urgentes. E 2 medidas Paulo toma. 2 medidas. E esse texto nos deixa claro, quais são essas medidas. Primeiro,
versículo 14, irmãos. Ele diz assim: não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los. Outra tradução que nós usamos deve estar: admoestá-los, como a meus filhos amados. Primeira medida que o apóstolo Paulo toma como um pai responsável face à crise dos seus filhos. É uma medida de disciplinar. É uma medida de disciplina. O que Paulo faz é disciplinar. Ele diz que ele vai advertir e admoestar filhos amados. Isso me lembra, me remete quase que diretamente a Hebreus, capítulo 12, versículo 5, que é uma citação do autor aos Hebreus de Provérbios, em que ele vai dizer o seguinte, que todo aquele que é amado é disciplinado, e todo aquele a quem se disciplina se expressa amor. Em outras palavras, é isso. E ele vai dizer, olha, se vocês estão sem disciplina, talvez seja o caso de se questionar a legitimidade da sua filiação. E ele vai discorrendo lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 5 em diante, sobre a disciplina que se aplica a filhos amados. A filhos amados. Porque Deus corrige a todos a quanto ama, diz as Escrituras. E a primeira coisa que Paulo faz é advertir filhos amados. Porque filhos a quem se ama, se adverte, se admoesta, se corrige. Quem não disciplina, foi reprovado no teste do amor. Porque quem ama, disciplina. E esse é o princípio bíblico simples, básico. Quem ama, disciplina. E quem não disciplina, foi reprovado no teste do amor. E quando não se disciplina, o que se está dizendo? Que se ama mais a si mesmo. Quando não se disciplina, qual é a mensagem que se passa? Que se ama mais o comodismo. Que se ama mais a popularidade. Que se ama mais o conforto. Porque disciplina dá trabalho, não é? Meu irmão, disciplinar demanda esforço, trabalho. E, na verdade, uma das razões pelas quais não se disciplina é a preguiça. Alguém preguiçoso tem um mecanismo dentro de si que o afasta de qualquer tipo de confusão, que o afasta de qualquer tipo de trabalho, de qualquer coisa que demande dele algum esforço. E se a disciplina gera esforço, porque produz esforço, é necessário demandar tempo, é necessário corrigir falando, usando palavras, usando exemplos. Isso muitas vezes causa uma repulsa. Por quê? Porque eu não quero me envolver com aquilo que dá trabalho. Quem ama, disciplina. E esse é o princípio mais simples das Escrituras. Por quê? Porque a disciplina estabelece limites. A disciplina são as fronteiras e os limites da vida. Em 2007, aconteceu um caso que talvez você se lembre. Junho de 2007, cidade do Rio de Janeiro, zona oeste do Rio de Janeiro, Barra da Tijuca. Uma empregada doméstica deixa a casa dos seus patrões pela manhã, de madrugada, porque ela tinha uma consulta marcada, e pobre é assim. Ele tem que sair de madrugada, porque depende da rede pública de saúde, e se ele não chega no horário, ele pode perder aquilo que durante meses esperou. Ela sai por volta das 5 horas da manhã e fica esperando a condução num ponto de ônibus. O nome dessa senhora, Cirlei Dias, esse foi um caso vastamente publicado na mídia. E ela está esperando a condução no ponto de ônibus quando
5 rapazes dentro de um carro. Posteriormente, todos eles são reconhecidos e todos eles de classe média alta. Passam, depois eles vão no depoimento dizer que a confundem com uma prostituta, como se o ato que eles praticaram fosse justificado caso ela fosse prostituta. 4 deles descem do carro e a espancam, tentam roubar a bolsa e a espancam, batem na cabeça, dão chutes, pontapés, até deixá-la desacordada. Depois, quando esses rapazes são descobertos, alguns deles menores de idade, os pais são chamados, e em uma entrevista à revista Veja, do dia 11 de julho de 2007, está lá registrado, um dos pais diz assim: não, ela ficou cheia de hematomas porque ela é mulher e é frágil. E o pai depois diz assim: de fato o que ele fez foi errado. Se eu pudesse, lhe daria uma surra. O fato é o seguinte, queridos: há pessoas que ao longo da vida não dizem não, e quando precisam dizer não, já não podem mais dizer não. Quando um pai diz assim: se eu pudesse, eu lhe daria uma surra, não pode mais. Por quê? Primeiro, o filho já tem uma idade que não é mais de corrigi-lo. Me desculpe a expressão surra, peia, que você quiser usar, mas de vez em quando a vara é necessária e a Bíblia diz isso. Provérbios capítulo 29, Provérbios capítulo 28. Disciplina o seu filho enquanto há esperança. Só não te excedas a ponto de matá-lo. Ué, se a Bíblia está dizendo a ponto de matá-lo, é porque essa correção também é física. Ok. Aí o pai diz isso. O único pai sensato nessa história era um homem pedreiro, 54 anos, pai da vítima, seu Renato, o nome dele. Um homem que não teve estudos e não tinha dinheiro. E ele deu uma declaração à Veja, está lá registrado. Ele diz o seguinte: eu nunca pude dar aos meus filhos uma bicicleta, mas eu soube dar a eles limites. E quando eu digo que a disciplina estabelece limites, é exatamente isso. O que falta a muitos de nós é consciência de que na vida há limites. Nós precisamos olhar para Deus e temê-lo e entender que, embora Deus seja um Deus de graça, para tudo que nós fazemos na vida há limites. E esses limites estão estabelecidos pelo próprio Deus, e isso não é legalismo. Isso é conselho e sabedoria divina para nos ajudar a viver melhor. Os limites não são os caprichos de Deus, dizendo assim: eu sou cheio de caprichos e eu quero ver vocês cumprindo os meus caprichos. Não, é Deus dizendo: eu te dou conselhos, eu te estabeleço alguns conselhos de sabedoria para você aprender a viver melhor. É isso que são os limites, não são caprichos de Deus. Filhos precisam aprender a olhar para Deus e dizer: Deus é um Deus que cuida de mim. Sabe qual é o problema? Outro dia eu vi uma ilustração que eu achei interessante. Era dois cristãos, a ilustração eram 2 cristãos, que tinham diante de si uma cerca, e um deles diz assim: eu não gosto de limites, e pula a cerca, e depois da cerca um precipício, e cai lá embaixo. O outro, depois que pula, aparece um balãozinho, ele dizendo assim: isso não são apenas limites, são cercas de proteção. Limites são cercas de proteção para a vida. Não são caprichos, não é moralismo, não é legalismo. Porque na outra ponta, há todos aqueles que dizem assim: vida louca, vida sem freios. Vai viver uma vida sem freios, onde não existem limites. Nós temos limites para tudo na vida e precisamos tê-los. Por quê? Porque nós vivemos desenfreadamente.
O nosso coração deseja viver de maneira desenfreada. Nós precisamos aprender a respeitar a Deus, precisamos aprender a respeitar os pais e o limite que eles impõem. Precisamos aprender a respeitar o próximo e os limites que a sociedade impõe. Porque a disciplina nos fala, irmãos, de limites e fronteiras que não são caprichos divinos, mas são sim cercas de proteção, conselhos de sabedoria divina que nos ajudam a viver mais e melhor. Há um texto que Dennis Downing escreveu em homenagem ao Dia dos Pais. Eu pensei algumas partes desse texto que me pareceu extraordinário. Ele diz assim: pais que são permissivos demais com seus filhos pagarão um alto preço. Estes pais até podem ser grandes homens de Deus, mas por faltar na disciplina dos seus próprios filhos, eles são um mau exemplo. Eli, um profeta de Deus, foi amaldiçoado, ele e toda a sua família. Abre aspas. Pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13. Note que tudo ocorreu porque Eli sabia que seus filhos faziam e não os disciplinou. Samuel, outro profeta de Deus, teve 2 filhos que, como juízes de Israel, aceitaram suborno e perverteram a justiça. 1 Samuel, capítulo 8, versículos 1 a 5. Adonias, filho de Davi, se rebelou contra ele porque, abre aspas, jamais seu pai o contrariou, dizendo, por que procedes assim? 1 Reis, capítulo 1, versículo 6. Quando Absalão, outro filho de Davi, matou seu irmão, Davi não o puniu. 2 Samuel, capítulo 13, versículos 23 a 29. Quando Absalão se rebelou contra o próprio pai Davi e tentou tomar o trono, Davi ordenou que ele fosse tratado com brandura. 2 Samuel, capítulo 18, versículo 5. Porque a minha tendência como pai é tratar sempre com brandura. Mas às vezes, quanto mais cedo você chora e seu filho chora, você evita de mais tarde chorar sozinho. Em pelo menos 2 desses casos, a palavra de Deus deixa claro que o problema começou com a falta de disciplina por parte do pai em controlar seus filhos, diz o autor. O que é notável também é o relacionamento que estes 3 pais tinham um para com o outro. Samuel serviu no templo sob a orientação de Eli. Davi foi ungido por Samuel. É talvez mais do que coincidência que cada um desses 3 pais teve filhos que se rebelaram contra a sua autoridade e contra a vontade de Deus. Pergunta: como teria sido o final dessas histórias se os pais não tivessem sido omissos na disciplina de seus filhos? E é preciso que nós identificamos o fato de que a disciplina não aceita produz consequências. E é isso que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim: eu estou aqui dizendo isso não para vergonha de vocês. Não é para envergonhá-los. Eu estou fazendo isso para adverti-los sobre os perigos que vocês estão correndo com essas práticas. E eu estou fazendo isso porque eu os amo. Irmãos, aqui em Londrina aconteceu um caso, há algum tempo atrás, que deveria servir de exemplo para mim, para nós. Um rapaz pegou a caminhonete do pai, se envolveu num acidente de trânsito, ele estava alcoolizado e com a carteira vencida. Ele foi recolhido, foi preso. Chamaram o pai porque havia estipulado-se uma fiança de R$500. R$500 para ser paga. E a gente diz assim, o que é R$500 para um filho, não é? A gente não faz muito mais pelo filho? R$500 estabeleceram, estipularam a fiança ser paga para o menino ser solto. O pai chegou lá, em acordo com a mãe, os 2 entraram num acordo, isso foi registrado na revista Época, os 2 entraram num acordo, chegaram lá e disseram, pode deixar ele preso, se precisar eu pago R$200 a mais para ele ficar preso.
Aí perguntaram para ele, por que você fez isso? Ele diz, eu fiz isso por amor. Eu estou dando um basta a socorrê-lo no meio das suas irresponsabilidades. A disciplina não aceita deve necessariamente produzir consequências, e o apóstolo Paulo vai dizer assim, eu estou querendo adverti-los como meus filhos amados, mas eu sei, versículo 18, que alguns de vocês se tornaram arrogantes como se eu não fosse mais visitá-los. Mas eu vou, e isso será em breve, se Deus permitir. E quando eu chegar aí, eu saberei não apenas as palavras dos arrogantes, mas o poder deles. Porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. O que é que vocês querem? Vocês querem que eu vá até vocês com vara? Ou com amor e espírito de brandura e mansidão? Segundo lugar, irmãos, Paulo toma algumas medidas como um pai responsável. A primeira medida é a medida da disciplina, é a medida disciplinar. A segunda medida que Paulo toma é uma medida de discipulado. Disciplina e discipulado. Veja o que diz o versículo de número 16 e 17. Paulo diz, portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. A palavra imitadores é uma palavra grega, é mimetai, da onde vem a palavra mímica. Mímica. Versículo 17. Por esta razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino, por toda parte em todas as igrejas. Paulo primeiro toma uma medida de disciplina e depois ele toma uma medida de discipulado. O que é o discipulado? Primeiro, Paulo nos apresenta aqui os dois elementos do discipulado. Primeiro elemento, ele diz, eu suplico a vocês que sejam meus imitadores. Isso não é fácil, né, irmãos? Isso não é fácil. Não é fácil a gente dizer isso, sejam meus imitadores. Mas a Bíblia está repleta de exemplos. Efésios capítulo 5, versículo 1. Sejam, pois, imitadores de Deus como filhos amados. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Paulo é mais ousado do que Efésios 5. Agora ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Hebreus capítulo 13. O autor aos Hebreus diz, olhe para o fim da vida daqueles que vos pregaram a palavra, os vossos guias, os vossos pastores, e imitai a fé que tiveram. Imitai. 1 João capítulo 3, versículo 11. Imiteis não o que é mal, senão o que é bom. Imite aquilo que é bom, a Bíblia está dizendo. Então, no discipulado existe um elemento, que é o elemento da imitação. É o discipulado pelo exemplo. E o apóstolo Paulo deixa claro aqui. Ele vai dizer, versículo 16, sejam meus imitadores, sigam o meu exemplo. Max Lucado escreveu um texto interessante a respeito. Ele diz o seguinte, observe um menininho seguindo seu pai na neve. Outro contexto, óbvio. Max Lucado é americano, né? Observe um menininho seguindo seu pai na neve. Ele estica as pernas para pisar onde o pai pisou. Não é uma tarefa muito fácil. Suas pernas curtas estendem-se o quanto podem para que seus pés toquem as pegadas do pai. O pai, vendo o que o filho está fazendo, sorri e começa a dar passos mais curtos para que o filho os possa seguir. Eis aí um quadro do discipulado. Em nossa fé, seguimos os passos de alguém. Um pai, um professor, um pastor. Nenhum de nós é o primeiro a palmilhar a trilha. Todos temos alguém a quem nós seguimos. Em nossa fé, deixamos pegadas para guiar outros. Um filho, um amigo, um novo convertido. Ninguém deve ser deixado para palmilhar sozinho a trilha. Eis o princípio do discipulado. Eu sempre sigo alguém e sempre deixo pegadas para alguém seguir. Por isso o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores. A imitação é a maior forma de elogio, a mais ilustre expressão de admiração e, sobretudo, a mais eficaz didática.
Estou encerrando, irmãos. Sei que os pais têm que... Eu também preciso me recuperar para almoçar. Mas, irmãos, quando eu imito alguém, o que eu estou dizendo é que eu admiro. Que eu admiro. Leon Morris, no seu comentário sobre Coríntios, ele diz assim: se havemos de recomendar o Evangelho, há de ser porque as nossas vidas revelam seu poder. Para encerrar, queridos, o discipulado tem um segundo elemento, e esse elemento é o elemento do ensino. Sempre nessa ordem: imitação e ensino. Eu imito aquilo que eu primeiro dou o exemplo e depois eu ensino. Se você olhar para Jesus, você vai perceber que o que falavam a respeito de Jesus, e Lucas principalmente, ele vai dizer em Lucas 24, que Jesus era varão poderoso em obras e palavras. Em Atos capítulo 1, Lucas vai dizer que ele vai relatar para Teófilo aquilo que Jesus fez e ensinou. Ou seja, as obras antes do ensino, sempre. E nós temos ensino vasto nas Escrituras. Salmo 78, Deuteronômio capítulo 6. O processo de formar filhos, sejam filhos na fé ou na família, exige coragem e demanda trabalho. Decepção, altos e baixos, dor, lágrimas, sofrimento, mas por fim satisfação e recompensa. Vamos ficar de pé, queridos? 3 João, versículo 4 diz assim: não tenho maior alegria do que essa, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Pai de amor, eu quero te agradecer, Senhor, por esses minutos em que nós refletimos na tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque eu creio que o Senhor tem algo a nos ensinar nas Escrituras, o Senhor tem algo a nos instruir através da tua palavra, e eu te louvo pela tua palavra, Senhor, que é instrução para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a aplicar em nossa família e na vida da tua igreja esses dois princípios básicos que fazem com que, ó Deus, filhos amadureçam e saiam da crise, amadureçam e saiam da crise, que é a disciplina, Senhor, e o discipulado. A disciplina não como um ato, ó Pai, vingativo, agressivo, mas como um ato, Senhor, de amor, porque todo aquele que ama disciplina. Deus, eu peço ao Senhor que também nesse processo nós sejamos discipuladores. Discipuladores, ó Deus, que seguem as pisadas de alguém e que deixam pegadas para que outros o sigam. Eu peço isso, Senhor, em nome de Jesus, sobre a minha vida como pai. Eu peço isso sobre a minha vida, Senhor, como pastor. Eu peço que o Senhor nos ajude nesse processo, Senhor, que não é um processo simples nem fácil, mas que o Senhor nos agracia com graça e coragem para realizá-lo. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Que Deus te abençoe. Feliz Dia dos Pais, em nome de Jesus. Amém, louvado seja o Senhor. Nós vamos orar ainda encerrando o nosso culto, queridos. Ainda nós não acabamos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, queridos. Não se esqueçam, hoje às 5 horas da tarde, 5 p.m., we have a service in English. And we would like to invite you to adore our God with us. Ok? Quero chamar todos os pais aqui à frente nesse momento. Por favor, nós queremos encerrar o culto orando por vocês, entregar uma lembrança a cada um dos pais. Todos os pais aqui, por favor, quero pedir que os diáconos nos auxiliem também nesse momento. Por favor, os diáconos, podem vir aqui à frente. Ontem, para minha surpresa, fui tentar ter um tempo de qualidade com a minha família. Fui ao circo com a Dara e com a Ana Letícia. E antes do espetáculo terminar, já estava suando, já tanto cuidar das duas. Olho para baixo, estava lá o reverendo Jean, com o Giovanni também. Tentando ser um bom pai. É uma bênção ter filhos e cuidar dos nossos pequeninos. Os diáconos podem entregar, por favor, nossas irmãs, uma lembrancinha para os nossos pais. Estenda suas mãos. Vamos orar, abençoando a vida deles. Senhor, eu quero abençoar a vida dos teus filhos. Ensina-nos a sermos pais
segundo o teu modelo e segundo o teu querer. Eu abençoo a vida dos teus filhos. Eu abençoo a vida de cada um. Dá-nos um dia abençoado, um domingo abençoado, um almoço abençoado. Guarda-nos no teu amor, no teu carinho e no teu cuidado. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Que Deus abençoe. Deus abençoe a todos os pais nesta manhã, em nome de Jesus. Não vá embora, você pai que não recebeu a sua lembrancinha. Por favor, espere. Que Deus abençoe a todos.